Salve galera, aqui é o professor Victor Ideste. Vamos começar agora o nosso primeiro programa do quadro Geocuriosidades, organizado pelo nosso núcleo Atmosfera Urbana. E o primeiro tema a ser tratado é sobre transportes. Os meios de transportes estão praticamente em toda a história da humanidade. A ocupação dos continentes, a partir da dispersão do continente africano, é considerado o primeiro registro de deslocamento na história. Apesar de haver indícios da utilização de botes e canoas durante a pré-história, a invenção da roda na antiga Mesopotâmia é considerado o grande avanço tecnológico capaz de tornar o transporte mais eficaz. Até então, o único meio terrestre de se locomover era o Oscar Canhar. Os meios de transporte estão presentes também no cinema, como é o caso dos Flintstones, Velozes e Furiosos ou os Jetsons. Seja passado, presente ou futuro, os meios de transporte estão presentes no nosso cotidiano. Às vezes, até mesmo de forma ilegal, como é o caso da cocaína encontrada no avião presidencial. Atualmente, os meios de transportes são utilizados até mesmo como forma de moradia ou de trabalho, a exemplo dos trailers e food trucks. Até mesmo alguns momentos históricos são marcados pelos meios de transportes, como é o caso do ataque às Torres Gêmeas, a ida do homem à Lua, ou o ônibus do filme Velocidade Máxima, que mesmo estrelado por Keanu Reeves e Sandra Bullock, o ônibus consegue ser o protagonista do filme. Meios de transporte significa o transporte de cargas ou pessoas de um ponto para um destino, ou seja, mover alguém ou alguma coisa do ponto A ao ponto B. Os meios de transporte são um dos elementos fundamentais para garantir a infraestrutura e o crescimento de um país. Quanto maior o fluxo econômico, maior a necessidade de uma rede de transportes desenvolvida para garantir toda essa rede entre indústrias, atividades agrárias e comerciais. O transporte é uma necessidade do próprio capitalismo. Os meios de transportes, ou modais, como são chamados, podem ser divididos em três categorias: terrestres, aquáticos ou aéreos. Fazem parte do modal terrestre o transporte rodoviário e ferroviário. O transporte rodoviário é aquele que utiliza as vias, como estradas, rodovias e ruas, para se locomover. Sua consolidação ocorreu com a intensificação da indústria automobilística. Já o transporte ferroviário está diretamente ligado com a Revolução Industrial do século XVIII na Europa. As locomotivas possuem uma capacidade de carregar uma grande quantidade de cargas, diferente do modal rodoviário. Apesar da capacidade de carga, os valores para manutenção e construção de vias tornam o transporte caro. Já o alto custo do transporte rodoviário está ligado ao preço do combustível e ao custo de manutenção das rodovias. Apesar de não ter uma capacidade de carga como o modal ferroviário, o transporte rodoviário possui grande agilidade em transporte em curta distância. Só para se ter uma ideia, as estradas movimentam 60% de toda a mercadoria do país. A BR-16, que é a maior rodovia do país, possui uma extensão de 4.000 quilômetros e passa por 10 estados. Durante esse trajeto, ela recebe diversas denominações, entre elas a Presidente Dutra, que é a rodovia que liga Rio de Janeiro a São Paulo. Das 90 milhões de viagens terrestres realizadas diariamente no Brasil, 92% são feitas através de ônibus. A dependência do transporte rodoviário ficou evidente com a greve dos caminhoneiros e o rápido colapso da rede de transporte de cargas. O deslocamento pelos oceanos, rios e lagos é o mais antigo entre os meios de transporte. Atualmente, 70% de toda a mercadoria do mundo é transportada por um modal aquático. E em matéria de carga, o Emma Maersk recebe destaque. Ele é considerado o maior navio cargueiro do mundo, com 397 metros de comprimento e 63 metros de altura. Ele equivale a 3 gramados do Maracanã e é do tamanho de um prédio de 20 andares. O Emma Maersk é capaz de transportar 15.000 containers de 20 pés. Cada container
liner pesa, em média, 25 toneladas, ou seja, o maior navio cargueiro do mundo é capaz de transportar 375 mil toneladas, o equivalente a 2.000 baleias azuis ou 17 mil caminhões Mercedes-Benz carregados. Em questão de transporte de pessoas, o maior cruzeiro do mundo é o Symphony of Seas. O gigante possui 228 mil toneladas e cerca de 362 metros de comprimento. O cruzeiro tem 93 metros a mais que o Titanic e é capaz de transportar 5.000 passageiros. O modal aéreo é o meio de locomoção através do ar, por meio de aeronaves, como aviões e helicópteros. A utilização desse meio de transporte se intensificou após a Segunda Guerra Mundial, com a expansão das empresas multinacionais. Apesar de ser um meio com custos elevados devido ao preço do combustível e manutenção e a sua capacidade de carga ser reduzida comparada aos navios e as locomotivas, o meio de transporte aéreo é, de longe, o modal mais veloz. O North American X-15, criado em 1967 pela NASA, é considerado o avião mais rápido de todos os tempos. O X-15 com motor de foguete é capaz de atingir até 7.000 km por hora. E por último, mas não menos importante, o modal dutoviário, ou o modelo de transporte por tubulações. Esse modal pode ser aparente, subterrâneo, submarino ou aéreo, e ele é classificado de acordo com a substância transportada, como oleoduto, gasoduto, mineroduto, assim por diante. A sua importância está em reduzir o tráfego de substâncias perigosas e evitar, assim, desastres ecológicos. O modelo de transporte dutoviário é um modelo seguro e pode transportar substâncias por uma longa distância, apesar da lentidão. Los Angeles é considerada a capital mundial do automóvel. A cidade norte-americana possui uma frota de mais de 13 milhões de veículos, para uma população de 4 milhões de habitantes. A cidade tem, em média, 3 carros para cada pessoa. Provavelmente tenha sido lá a gravação do filme Carros. Eventos de grande porte tendem a aumentar o fluxo de transporte. Durante a Olimpíadas de 2016, realizada no Brasil, a rede de transporte de alto desempenho construída teve uma extensão de 156 km. O BRT transportou mais de 11 milhões de passageiros durante a Olimpíada. Algumas pessoas se perguntam se é possível um avião ser atingido por um relâmpago quando está em voo. A resposta é sim, mas não se assuste. O último acidente com um voo envolvendo um relâmpago foi em 1963. De lá para cá, a tecnologia se desenvolveu de uma forma que, mesmo com descargas elétricas, o avião é capaz de absorver toda essa carga de energia. Então, provavelmente, se você estiver viajando de avião e o avião receber um relâmpago, provavelmente você nem sentirá a ira de Thor. O terminal rodoviário mais movimentado do Brasil é o terminal rodoviário do Tietê. Diariamente passam por lá 60 mil passageiros. São mais pessoas viajando no terminal Tietê diariamente do que a minha pequena Vargem Grande do Sul. A rota mais longa que uma pessoa pode fazer viajando de ônibus é o trajeto de Pelotas, Rio Grande do Sul, até Fortaleza, Ceará, um pouco mais de 4.500 quilômetros de extensão. O trajeto demora de 3 a 5 dias para ser percorrido. Em 2019, o pernambucano de Caruaru, Anderson Dias, se tornou o ser humano mais rápido a visitar todos os países do mundo, ou seja, a dar a sonhada volta ao mundo. Anderson quebrou, com uma vantagem de 5 dias, o recorde de um americano que visitou os 196 países em 1 ano, 5 meses e 25 dias, tornando assim a pessoa a realizar a volta ao mundo em menor tempo da história. Os meios de transportes também trazem consigo problemas urbanos. Estão diretamente ligados ao custo, à acessibilidade e à poluição do meio.
Os veículos lotados e em más condições, além do aumento das passagens, provocaram as manifestações de 2013. O MPL representava a luta por direito ao transporte coletivo. As manifestações que tiveram início com o aumento das tarifas ganharam outro sentido e acabaram culminando no golpe da ex-presidente Dilma. Os problemas relacionados ao transporte estão diretamente relacionados com o processo de urbanização brasileira. O crescimento desordenado dos centros urbanos trouxe consigo diversos problemas, entre eles o engarrafamento e a poluição do meio. Os meios de transporte estão ligados também à dispersão do coronavírus. Por um lado, as pessoas com maior poder econômico tendem a viajar mais, como é o caso dos europeus e norte-americanos. Por outro lado, a Europa possui uma extensa rede de ferrovias que conecta praticamente todos os países. Ao analisarmos a dispersão do coronavírus, podemos perceber que ela aconteceu primeiro e de forma mais rápida nos países europeus e no caso dos norte-americanos. Por outro lado, as regiões menos desenvolvidas estão mais vulneráveis para o enfrentamento ao vírus, como é o caso do Brasil. Não bastasse o sistema de saúde precário, a maioria dos brasileiros necessitam da utilização de transportes coletivos públicos para ir trabalhar. E nesse contexto, a superlotação dos transportes coletivos podem agravar ainda mais a dispersão do vírus. Mais uma vez, a relação centro-periferia prejudica os países menos desenvolvidos. Enquanto as grandes potências pensam e realizam acordos para reerguer a economia, a pandemia acentua ainda mais as tensões políticas e os problemas sociais do território sul-americano. Da mesma forma acontece no continente africano. Os meios de transporte estão presentes não só em terra firme, nas águas ou no ar, mas também no cinema, nos livros, em nossa imaginação. Quem nunca parou para imaginar como seria o carro do futuro? O futuro chegou, não em como De Volta para o Futuro, os Jetsons ou Futurama. O nosso presente está mais parecido com os Flintstones. Obrigado, esse foi o nosso primeiro episódio. Se gostou, se inscreve no canal, curte, compartilha e ativa o sininho para ficar ligado nas próximas edições. Valeu!